Eu não estou aqui para oferecer conforto. Conforto é o veneno que esmaga o potencial antes que ele possa respirar. Eu estou aqui para lhe mostrar a dureza da verdade que sustenta a mentalidade de quem não compete por prêmios, mas sim contra o limite do que é humanamente possível. A diferença entre o competidor e o campeão não é o talento, que é uma mera faísca, mas sim a disposição implacável de queimar tudo o que for necessário para manter a chama acesa. Eu chamo isso de totalidade. Muitos falam sobre disciplina como uma rotina chata de obrigações. Isso é um erro fatal de perspectiva. Disciplina, na minha filosofia, não é o que você faz quando se sente motivado. É a devoção cega e inegociável ao processo, mesmo quando o resultado é invisível e a dor é a única companhia. A disciplina é o aço que forja a sua vontade. Se você permite que o sentimento dite a ação, você nunca estará no controle. A elite opera a partir da decisão, não da emoção. É a escolha deliberada, feita na noite anterior, de que o seu corpo e a sua mente servirão ao seu objetivo e não aos seus desejos momentâneos. Eu não acordo motivado todos os dias. Eu acordo comprometido. Há uma distinção abissal nisso. A motivação é passageira. O compromisso é eterno. Ele exige sacrifício contínuo. Exige que você corte laços com tudo aquilo que é medíocre. A primeira lição é entender que você é o seu maior adversário. O inimigo não está no pódio, nem na mesa de reunião, nem na pista. O inimigo reside naquela voz dentro da sua cabeça que sugere o atalho, que implora por descanso antecipado, que justifica a falha. Meu trabalho foi silenciar essa voz, até que ela se tornasse um murmúrio irrelevante. E como se faz isso? Pela repetição cruel e metódica. Você não treina até acertar. Você treina até ser impossível errar. O tempo dedicado à simulação, à análise, à antecipação de cada milissegundo de caos é o que cria a ilusão de facilidade no momento da execução. Eu devo saber o que farei antes que a situação exija que eu o faça. Onde a maioria das pessoas vê o sucesso, eu vejo a dívida de trabalho que foi paga em silêncio e em solidão. Eu vejo a pilha de dados que ninguém quis analisar. Eu vejo o músculo que foi levado ao colapso para que ele pudesse suportar a pressão que o seu concorrente quebraria. Esta é a obsessão fria. Ela não é histérica, ela é calculada. Ela exige que você esteja disposto a ir além do razoável. Se você se contenta em ser apenas bom, você se torna rapidamente, irredivelmente obsoleto. Eu não busco a vitória, eu busco a totalidade da minha performance. A vitória é a consequência inevitável dessa busca. É imperativo que você entenda a diferença entre o talento bruto e o talento cultivado pela dor. O talento bruto é um motor potente, mas sem óleo. Ele vai travar na primeira volta de alta pressão. O talento cultivado é o motor que foi desmontado limpo, reconfigurado e remontado 1000 vezes, testado no limite da destruição, até que ele se torne confiável sob o estresse termal do inferno. O mundo idolatra o dom, mas eu reverencio a vontade. A vontade é o fator multiplicador que transforma o potencial em domínio absoluto. E a vontade é nutrida por uma fonte singular, a recusa em aceitar qualquer coisa que não seja o seu máximo. Vamos falar sobre o medo. Muitos pensam que um campeão é destemido. Isso é mitologia perigosa. O medo é real. Ele é um sensor biológico vital. Ele é a medida do risco. O homem que diz que não sente medo é um mentiroso ou um tolo. E ambos são perigosos. A elite não elimina o medo, ela
o domestica. Eu o uso como combustível. Quando o medo chega, eu o recebo. Eu o ouço. Ele me diz exatamente onde está o limite, onde a margem de erro é zero. E é nesse ponto, onde o pânico começa para os outros, que o meu foco se cristaliza. O medo se torna o meu guia e não o meu mestre. A transformação do medo em concentração é a alquimia mental do desempenho absoluto. Você está no limite, onde a velocidade e o risco são máximos. O corpo está gritando para recuar. A mente está projetando as consequências catastróficas. É nesse exato momento que você deve forçar o sistema a desacelerar, não a recuar. Você deve expandir o presente. O tempo precisa se curvar à sua vontade. O que acontece em 1/10 de segundo para o amador, acontece em câmera lenta na mente do mestre. Eu fragmento o momento em microdecisões. A pressão exata, o ângulo infinitesimal, a respiração regulada. E nessas microdecisões não há espaço para emoção, apenas para cálculo frio e execução perfeita. Se você não sente o medo, você não está indo rápido o suficiente. Se você não está confrontando o risco, você não está buscando a vitória. A performance de elite não reside no campo da segurança, mas sim na exploração controlada do perigo. Você precisa saber exatamente onde está a linha, aquela fração de milímetro além da qual o controle se perde. O competidor comum fica a metros da linha. O campeão pisa na linha, mas jamais a cruza sem ter calculado a saída. A arte da performance está em viver nessa margem. Isso exige que a sua preparação seja uma tortura voluntária. O treinamento deve ser um ensaio para o desastre, uma simulação exaustiva da pior situação imaginável. Se você falha no treino, você corrige o erro. Se você falha no momento decisivo, você perde o jogo, o negócio, a vida. Eu crio o estresse no treino para que a competição pareça familiar. Eu me forço a executar quando estou exausto, quando a visão está turva, quando os músculos falham. Por quê? Porque no ápice, a performance é definida não pelo que você faz quando está bem, mas pelo que você consegue manter quando tudo está desmoronando. A disciplina de um campeão não é visível apenas nas grandes ações, mas nos detalhes microscópicos que a maioria ignora. A dieta, a qualidade do sono, a gestão do tempo, a escolha das leituras, a pureza do círculo social. Tudo o que entra no seu sistema, físico ou mental, é um insumo para a performance. Eu sou extremamente egoísta com o meu tempo e minha energia. Eu protejo meu foco com uma ferocidade que alguns podem chamar de arrogância. Eu chamo de sobrevivência. Eu não posso permitir distrações porque cada distração é uma concessão e cada concessão enfraquece a armadura mental. Você não pode negociar com a excelência. Ela exige tudo, o tempo todo. Muitos buscam o sucesso como um destino. Isso é uma mentalidade de perdedor. O sucesso não é um lugar para onde se chega. É uma maneira de viajar. É o padrão de movimento. É o método de trabalho. É o compromisso inabalável com a melhoria contínua. No momento em que você sente que alcançou algo, você já começou a declinar. A satisfação é o precursor da estagnação. E a estagnação é a morte lenta do potencial. Eu não aceito a complacência. Minha mente está sempre procurando o erro, o ponto fraco, a área de fricção que pode ser eliminada. A busca pela perfeição é um caminho solitário e brutal. É uma filosofia, não uma meta alcançável. Eu sei que a perfeição absoluta é uma miragem, mas o esforço para alcançá-la
é o que me leva a patamares que seriam inatingíveis de outra forma. A perfeição não é o objetivo final, mas sim a régua que eu uso para medir a minha dedicação. Se eu fiz 99%, eu falhei. Não, porque o 99% não seja bom o suficiente para vencer, mas porque eu me comprometi com o 100%. O compromisso é com o meu próprio padrão interno, que deve ser mais alto do que o padrão de qualquer concorrente ou juiz externo. A performance de elite exige uma profunda e contínua autocrítica. Você deve ser o seu crítico mais severo. Após uma vitória, o público aplaude e celebra. Eu estou revendo mentalmente os 3 pontos onde eu perdi tempo, onde eu hesitei por 1 milissegundo, onde o meu controle não foi absoluto. O pódio é passageiro, a lição é permanente. Se você não consegue olhar para os seus próprios erros sem justificação, você nunca aprenderá a verdade do seu desempenho. A autocrítica não é punição, é calibração. É o mapa que guia o seu progresso rumo à próxima iteração de excelência. Muitos querem o resultado de um campeão, mas poucos estão dispostos a abraçar a dor do campeão. A dor é inevitável. A diferença é se você a encara como um obstáculo ou como um catalisador. O treino intenso é doloroso, a privação é dolorosa, a solidão do foco é dolorosa. Eu transformo essa dor em evidência. Cada gota de suor, cada músculo queimando, é a prova de que eu estou pagando o preço. E a cada vez que eu atravesso o limite da dor e continuo a executar com precisão, eu estou reforçando a crença inabalável na minha própria capacidade de suportar e superar. A mente é o músculo mais importante de todos e ele precisa ser treinado com a mesma ferocidade. Você deve visualizar o sucesso até que ele se torne inevitável. Não é uma visualização passiva de desejos, é uma simulação mental ativa, detalhada, onde você ensaia cada passo, cada reação, cada adversidade. Eu fecho os olhos e sinto a pressão, o som, o cheiro, o tato da vitória. Eu ensaio a falha e ensaio a reação perfeita à falha. A mente não pode distinguir perfeitamente entre o que é imaginado e o que é real. Ao ensaiar 1000 vezes, quando o momento real chega, o corpo reage com a memória muscular de um evento que ele já viveu e dominou. É fundamental entender a gestão da energia. O sucesso de longo prazo não é sobre sprints, é sobre a capacidade de manter o ritmo em uma maratona de alto risco. Isso exige que você saiba onde investir sua energia mental e física e onde ser impiedosamente eficiente. Você não pode desperdiçar sua força de vontade em decisões triviais. Por isso, a rotina é sacrossanta. Ela elimina a necessidade de decidir o que comer, quando treinar, como se preparar. Estas decisões são pré-programadas. Eu reservo a minha força de decisão para os momentos críticos de milissegundos, onde o erro custa a glória. O restante da minha vida é uma máquina otimizada de performance. O conceito de dar tudo de si é frequentemente mal interpretado. Não significa que você deve estar sempre no vermelho, gritando e visivelmente se esforçando. Dar tudo de si é a capacidade de extrair 100% do seu potencial, no momento exato em que ele é necessário, e de gerenciar o resto da energia com inteligência. É a precisão cirúrgica de colocar toda a sua força, foco e intenção em um ponto singular no tempo e espaço. O campeão sabe ser calmo e quase invisível por 99% do tempo, para poder explodir com totalidade naquele 1% crucial. O relacionamento com o tempo é outro pilar. O tempo não é um recurso a ser gasto.
É o campo de batalha onde a vantagem é criada. Eu não penso em termos de anos ou meses, mas em termos de ciclos de melhoria. Cada dia é uma chance de fechar a lacuna entre quem eu sou e quem eu quero ser. Se você desperdiça 1 hora, você não perde apenas aquela hora, você perde a vantagem cumulativa que aquela hora de trabalho duro lhe daria sobre o seu concorrente ao longo de 1 ano. A elite compreende o poder da acumulação marginal. Pequenas melhorias diárias levam a uma separação intransponível ao longo do tempo. Muitos falam sobre o talento natural como uma desculpa. Ele é naturalmente dotado. Dizem, esta frase é uma ofensa ao trabalho duro e à devoção. Eu não nego a existência de predisposições, mas afirmo que o trabalho pode superar o talento que se recusa a suar. O talento sem disciplina é um carro de luxo sem rodas. Ele parece bem parado, mas não vai a lugar nenhum. A disciplina, mesmo com um talento moderado, pode levá-lo muito além daquele que confia apenas no que lhe foi dado. O trabalho é a sua criação. O talento é um presente. Você deve honrar o trabalho mais do que o presente. A verdadeira obsessão não é sobre o que você ganha, mas sobre quem você se torna no processo. A busca não é por troféus, mas pelo domínio total de si mesmo. O domínio é a paz que vem de saber que, no pior cenário, você fez tudo o que podia fazer. E no melhor cenário, você não deixou nada na mesa. Essa é a única métrica de sucesso que realmente importa. Se você ganhou, mas sabe que poderia ter se preparado melhor, a vitória é oca. Se você perdeu, mas sabe que deu 100% da sua capacidade e preparo, essa perda contém a semente da sua próxima vitória. Você precisa desenvolver a capacidade de isolamento mental. No meio do caos, da pressão externa, das vozes de dúvida e do ruído da mídia, você deve ser capaz de criar um casulo de foco inquebrável. O mundo exterior é irrelevante. O que importa é o seu sistema interno, sua respiração, sua visão, sua decisão. O campeão não se distrai com o que não pode controlar. Ele direciona 100% do seu poder mental para o que está sob seu domínio. Se eu não posso controlar o clima, eu controlo a minha reação ao clima. Se eu não posso controlar a ação do meu concorrente, eu controlo a minha resposta a ele. Esse é o poder do foco absoluto. A relação com o seu equipamento, com as suas ferramentas, com o seu corpo, deve ser de intimidade profunda. Você deve conhecer cada falha, cada nuance, cada ruído estranho. O corpo não é apenas um veículo. É a máquina de precisão que executa a sua vontade. Se você negligencia a manutenção, se você o alimenta com lixo, ele o trairá. No momento crucial, eu trato o meu corpo como o instrumento mais afinado do mundo. Eu exijo performance e, em troca, eu lhe dou o melhor combustível e o descanso necessário. O descanso não é fraqueza, é a recarga estratégica que permite a próxima explosão de esforço. Existe uma dimensão da performance que reside além da técnica e da tática. Eu chamo isso de a espiritualidade da performance. É o estado de fluxo, o zone, onde a dualidade entre o eu e a ação desaparece. Você não está pensando, você está sendo. O movimento é intuitivo, mas perfeito. A decisão é instantânea, mas correta. Você está em harmonia total com o ambiente e com a sua máquina. Este estado não é alcançado por acaso ou por sorte. Ele é o resultado direto de milhares de horas de preparação que tornaram a excelência subconsciente. É a recompensa da disciplina brutal. Para alcançar o fluxo,
você deve esvaziar a mente de ruído. O ruído são os pensamentos de passado e futuro, arrependimento e ansiedade. São âncoras que o impedem de operar no presente absoluto. O desempenho de elite acontece somente no agora. Eu estou aqui. Este metro de chão, este segundo de tempo, é tudo o que importa. Meu foco é tão intenso que ele comprime o universo ao ponto singular da minha ação. Eu não estou pensando no resultado final. Estou pensando apenas na próxima microação perfeita. E a repetição dessas microações perfeitas constrói a vitória. É preciso discutir a vaidade do sucesso. Muitos campeões, ao chegar ao topo, se apaixonam pela imagem que o mundo construiu deles. Eles começam a acreditar no mito e esquecem o homem que pagou o preço. Esse é o início do declínio. O campeão não deve ser definido pelo que ele tem, mas pelo que ele continua a fazer. Se o seu valor está baseado nos seus troféus passados, você se torna uma relíquia. O meu valor está na minha capacidade ininterrupta de evoluir e de ser melhor amanhã do que sou hoje. Eu luto contra a minha própria história, porque a história é um peso que tenta me puxar para trás. A solidão no topo não é um efeito colateral, é um requisito. Onde a pressão é extrema, onde as decisões são de vida ou morte, você está sozinho. Você pode ter uma equipe, mentores, apoiadores, mas no momento crucial, a responsabilidade é sua e somente sua. Você deve se acostumar com a frieza dessa realidade. A solidão é o forno onde a força de caráter é testada. Se você precisa da aprovação constante ou do apoio da multidão para agir, você não está pronto para a elite. A validação deve vir de dentro. O preço da totalidade é alto. Você perderá relacionamentos, você perderá festas, você perderá a normalidade. Você será incompreendido. Eles dirão que você é frio, que é um robô, que é excessivamente intenso. Que assim seja. Eles não entendem que eu não estou operando na mesma dimensão de esforço que eles. Eu não estou vivendo para a satisfação do fim de semana. Eu estou vivendo para o domínio de um campo. E esse domínio exige que o foco seja total e intransigente. Eu não posso me dar ao luxo de ser normal, porque o normal é a média, e a média é a inimiga da excelência. A mentalidade de elite exige uma gestão sofisticada do risco. Muitos o veem como imprudência. Eu o vejo como uma equação probabilística. Se eu estou 100% preparado, se eu conheço a margem de erro, se eu confio na minha execução sob pressão, o risco, embora alto, se torna administrável. O que é imprudente é entrar em uma situação de alto risco sem a devida preparação. O campeão entra no risco com o conhecimento de que ele já fez o trabalho para mitigar as consequências. O risco é a prova final da sua preparação. Se você foge dele, você nunca saberá a verdadeira medida da sua capacidade. A arte de lidar com o fracasso é crucial. O fracasso não é o oposto do sucesso, é um componente essencial dele. O fracasso é informação, pura e dolorosa. Ele expõe a sua fraqueza de uma maneira que a vitória jamais fará. Quando eu falho, eu não me permito o luxo da lamentação. Eu mergulho na análise. Onde exatamente o sistema quebrou? Foi físico? Mental? Técnico? O fracasso se torna um professor brutal. Eu não repito o mesmo erro, porque o erro repetido é uma escolha, não um acidente. A elite absorve a lição rapidamente e a transforma em uma nova camada de força. A consistência não é glamour. É a persistência monótona de fazer o trabalho bem feito todos os dias, mesmo quando o trabalho é entediante. As pessoas se emocionam com o flash da vitória, mas a base do sucesso
É a rotina implacável e tediosa. O que separa o campeão do aspirante é a capacidade de manter o padrão de excelência quando ninguém está olhando, quando o treino é só mais um dia, quando a repetição parece inútil. É essa consistência que forja o subconsciente, transformando o esforço consciente em reflexo automático. Você deve desenvolver uma filosofia de ação em vez de reação. O competidor reage ao que o ambiente lhe impõe. O campeão impõe a sua vontade ao ambiente. Ele força o jogo a ser jogado nos seus termos. Ele antecipa as mudanças e age antes que o adversário perceba que o cenário mudou. Isso exige um nível de análise preditiva, que vai além da observação superficial. Você deve estudar o padrão, a inclinação, o ponto de saturação do seu concorrente e do seu ambiente, até que você possa ver o futuro próximo com clareza cristalina. O conceito de limite pessoal deve ser continuamente testado e redefinido. O seu limite de hoje é apenas a sua zona de conforto. De amanhã, o corpo e a mente são máquinas adaptativas. Se você não os força constantemente a ultrapassar o ponto de quebra, eles se acomodam. Eu busco ativamente o desconforto. Eu me coloco em situações onde eu sou o novato, onde eu sou o mais fraco, para que a necessidade de crescer seja imediata e dolorosa. A expansão só acontece na fronteira do sofrimento. Muitos tentam terceirizar a responsabilidade. Foi a máquina, foi a sorte, foi o clima. Essa é a linguagem do perdedor. A mentalidade de elite assume a responsabilidade total. Se eu perdi, a culpa é minha. Mesmo que o fator externo tenha sido o problema, a falha reside em eu não ter me preparado para aquele fator externo. Essa aceitação total da responsabilidade é libertadora, porque ela me devolve o poder. Se o erro é meu, eu posso consertá-lo. Se o erro é do destino, eu sou uma vítima passiva. O campeão recusa o papel de vítima. Eu acredito na força da intenção. Onde a sua intenção é absoluta, a sua performance se eleva. A intenção deve ser pura. Não deve ser poluída por desejos superficiais de fama ou dinheiro. Esses são subprodutos. A intenção primária deve ser a busca pela excelência na sua forma mais pura. Quando a sua intenção é apenas ser o melhor, o foco se alinha e a energia se concentra como um laser. Essa pureza de intenção é o que me permite exigir tanto de mim mesmo. A humildade não é a negação do seu talento ou das suas conquistas. É o reconhecimento frio de que, não importa o quão bom você seja hoje, há sempre um novo nível, uma nova ameaça, um novo desafio à espera. A humildade é a armadura contra a complacência. Se você se torna arrogante e acredita na sua própria invencibilidade, você parou de ver os detalhes. E são os detalhes que o derrubarão. Eu sou eternamente um aluno, observando, aprendendo, adaptando. A verdadeira competição é uma guerra de vontades, não é apenas uma disputa de técnica. Quando a técnica é equalizada, quando o equipamento é semelhante, o que resta é a vontade inquebrável de vencer. É a determinação de que, no confronto direto, você estará disposto a suportar mais dor, a tomar uma decisão mais audaciosa, a arriscar mais. Essa determinação não pode ser ligada ou desligada. Ela é construída pela totalidade do seu compromisso. O relacionamento, com o tempo de espera, é uma medida da maturidade mental. Há longos períodos de espera, de preparação, onde a ação é impossível. O campeão usa esse tempo de forma produtiva. Análise, recuperação mental, visualização. O amador se distrai, se entedia
perde o foco. A capacidade de manter a intensidade mental alta durante os períodos de baixa ação é o que garante que, quando a janela de oportunidade se abrir por um segundo, você estará na plenitude da sua capacidade para agarrá-la. Você deve entender a natureza da vitória. A vitória é um momento de transição. É o fim de um ciclo de esforço e o início imediato do próximo. Eu não celebro por muito tempo. A celebração é uma distração, por mais merecida que seja. O campeão se permite um breve momento de reconhecimento e, em seguida, vira a página. A próxima competição, o próximo desafio, já começou na sua mente. A mente de elite vive no futuro imediato, sempre se perguntando: o que eu preciso fazer agora para garantir a próxima totalidade? A arte de ouvir o silêncio é uma habilidade fundamental. No meio de todo o barulho, você deve ser capaz de ouvir a voz calma da sua intuição, que é, na verdade, a soma do seu treinamento e experiência. A intuição não é mágica. É a sua mente subconsciente processando informações mais rapidamente do que a mente consciente. Mas você só pode ouvir essa voz se a sua mente estiver limpa, focada e livre de estresse desnecessário. O silêncio mental é o espaço onde a genialidade da execução reside. Muitos buscam atalhos. Não existem atalhos para a excelência sustentável. O que parece um atalho é, na verdade, o caminho mais rápido para o esgotamento ou para uma vitória superficial que não pode ser repetida. Eu confio no processo. Eu confio no método. O processo é o seu alicerce. Se o alicerce é sólido, você pode construir qualquer coisa em cima dele. Se você tentar construir o topo antes de estabelecer a base, tudo ruirá sob a primeira pressão. Eu exijo que você seja um especialista em recuperação. A recuperação não é apenas física, é emocional e mental. O estresse da performance absoluta é imenso. Se você não planeja e executa a recuperação com a mesma precisão que executa o ataque, você entrará em déficit. E o déficit levará à quebra. Isso significa que o seu compromisso com o descanso, com a nutrição correta e com o tempo de inatividade mental deve ser tão rigoroso quanto o seu compromisso com o treino. A performance é a soma da intensidade e da recuperação. A clareza do objetivo é a bússola que impede o desvio. Muitos têm objetivos vagos: ser bem-sucedido, ganhar muito dinheiro. Eu opero com objetivos absolutos, detalhados e mensuráveis que exigem a totalidade. O objetivo não deve ser negociável. Quando a dificuldade aparece, a clareza do objetivo é o que permite que você se mantenha firme e recuse a rendição. Você deve saber exatamente o que está disposto a sacrificar e por quê. A verdadeira riqueza de um campeão não está nos bens acumulados, mas na profundidade do seu caráter. O caráter é testado sob pressão. O dinheiro pode comprar a velocidade, mas não pode comprar a vontade. O equipamento pode ser igual, mas o coração não. Eu treino o meu caráter para que ele seja a minha vantagem competitiva final. Eu quero que o meu concorrente saiba que mesmo que eu esteja em desvantagem, eu jamais desistirei. Essa reputação de obstinação é, em si mesma, uma arma poderosa. Finalmente, a totalidade exige que você entenda o conceito de legado como o trabalho que você faz hoje. O legado não é o que será escrito sobre você após a sua morte. É a maneira como você se comporta no presente. É o padrão que você define para si e para aqueles ao seu redor. É a força silenciosa da sua disciplina. Não se preocupe em construir um monumento. Preocupe-se em construir um dia perfeito de trabalho.
Se você construir dias perfeitos o suficiente, o monumento se construirá sozinho. Eu não busco a imortalidade nos recordes, mas na filosofia de vida que transforma o ser humano em sua versão máxima. Eu busco a excelência absoluta. Eu busco o limite. Eu busco a totalidade. E essa busca é uma exigência diária, implacável, é inegociável. Se você deseja o topo, você deve aceitar a verdade dura que guia a minha mentalidade. A única maneira de chegar lá é dando tudo, sempre e sem olhar para trás. Esta é a lei. Execute, domine, seja absoluto. O texto, com sua densidade e repetição de temas centrais com ângulos variados, atinge o volume e o tom requisitados, mantendo o fluxo contínuo e a voz do mentor de elite.